Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Hoje vamos ter um episódio totalmente dedicado ao aliciante tema da inteligência artificial, quer na perspectiva dos desafios que coloca ao turismo, quer na forma como pode ajudar ou prejudicar a atividade nas questões da cibersegurança. E lembre-se que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas aos temas que aqui quer ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Com uma das principais associações representativas da atividade turística, a APAV, da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a realizar o seu congresso nacional e anual sobre o tema a inteligência artificial, era inevitável que a esmagadora maioria das perguntas e dos temas que me foram sugeridos abordar esta semana para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, que aliás está aqui agora a passar em rodapé, não tivesse inevitavelmente a ver com esta matéria. E por isso também não só devo agradecer, como também devo felicitar a APAV pela oportunidade que teve em escolher este importante tema e, sobretudo, catapultá-lo para o topo das prioridades da agenda turística. No entanto, já sabe que pode e deve usar e abusar do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é sempre muito, mas mesmo muito bem-vinda. Antes de ir propriamente à questão sobre quais os desafios que a inteligência artificial coloca ao turismo, quero aqui dar um alerta e também deixar uma nota. O alerta, sobretudo, para sublinhar que eu não sou um especialista em tecnologia e, portanto, tal como certamente a esmagadora maioria de todos vós, tenho muito mais perguntas do que respostas. E a nota para dizer que vou apenas procurar cingir-me naquilo que direi ao que diz respeito à atividade económica do turismo, deixando de lado muitas outras questões, nomeadamente de ordem ética, de ordem política, de ordem social e até de ordem deontológica, que a inteligência artificial veio levantar e que, obviamente, a todos nos preocupam e muito. Dito isto, tenho para mim que, nos dias de hoje, atualmente, há duas coisas sobre este assunto que tenho como certas. A primeira é que, tal como as águas de um rio não se conseguem parar colocando uma mão, a inteligência artificial também, a sua evolução e o seu progresso é imparável. E a segunda é que ninguém sabe, nem mesmo a comunidade científica sabe, até onde ela nos irá levar, mas há uma coisa que temos a certeza, é que a algum lado iremos dar. Estabelecidos estes, por assim dizer, parâmetros, vamos então procurar abordar os desafios que a inteligência artificial coloca ao turismo, quanto a mim, num tríplice aspecto. De um lado teremos a procura, isto é, o consumidor. Do outro lado teremos a oferta, isto é, quem produz e quem distribui produtos e serviços turísticos. E, finalmente, um terceiro aspecto que não é menos importante, que tem a ver com a questão da regulação. Começando pelo primeiro, pela procura, pode não parecer, mas o facto é que já há muitos anos que a inteligência artificial está disponível para os consumidores, para os utilizadores. E a prova disso é que visitamos muitos, quando procuramos produtos ou serviços turísticos, muitas das vezes somos atendidos pelos robôs, os chamados chatbots, muitas das vezes os próprios motores de busca, quando começamos a fazer buscas sobre determinado assunto, já acabam por nos sugerir aquilo que nós procuramos, oferecem-nos também publicidade em razão dessas buscas, às vezes quando procuramos determinado produto ou determinado serviço turístico, complementarmente são-nos oferecidos outros. Por exemplo, se estamos a procurar reservar um hotel, já não estranhamos que nos sejam depois oferecidas possibilidades de voo para esse destino, etc, etc. Ou seja, tudo isto, no fundo, veio do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da procura, veio disponibilizar mais informação ao turista, mais informação ao cliente, que se veio somar, é bom termos isto presente, àquela que já era disponibilizada desde meados da década de 90 do século passado, através da nossa bem conhecida World Wide Web. Acontece que há pouco mais de um ano, fez exatamente no passado dia 30 um ano, em 30 de novembro do ano passado, 2022, que o ChatGPT foi, por assim dizer, apresentado à opinião pública mundial, ao mercado mundial, e isso foi um marco porque tornou a inteligência artificial mais visível e, sobretudo, também mais acessível, logo possibilitando dar mais informação a quem a usasse. Principalmente informação que era certeira, desde que os parâmetros, desde que as perguntas, desde que os requisitos lhe fossem corretamente
colocados e formulados. E mais, conservando e apreendendo com o próprio histórico a informação que lhe vamos, no fundo, dando. Faz com que, por exemplo, seja hoje em dia mais fácil para um qualquer consumidor, para um qualquer potencial turista, fazer uma elaboração de um seu plano de viagem, do seu itinerário de viagem e até pedir sugestões de hotéis, de voos, de excursões, de preços, que facilmente e rapidamente a inteligência artificial, com base nesse histórico e com base em toda a informação que está disponível no ciberespaço, reunir e apresentar-lhe então uma solução. Ou seja, no fundo, se quisermos, uma espécie de faça você mesmo, tendo a inteligência artificial como ferramenta. Ou seja, no fundo, o que nós temos hoje é um consumidor mais informado, mais conhecedor, mas também, sobretudo, mais autónomo. Quanto ao segundo aspecto, isto é, ao lado da oferta, tirando, diria eu, alguns raros casos, o facto é que temos que reconhecer que a inteligência artificial ainda é muito mais vista como uma ameaça do que como uma oportunidade. Desde logo uma ameaça porque pode aparentemente fazer perder clientes. Como há pouco ainda dizia, eles cada vez até estão mais autónomos. Mas também dá uma resposta muito mais rápida, ou seja, tem uma produtividade muito superior àquela a que estamos habituados e também mais barata, porque desde logo não precisa de espaços físicos, já que se movimenta e está localizada no éter digital, e também porque acaba por pôr em causa muitos empregos, já que de forma gratuita a inteligência artificial consegue fazer o trabalho de uma ou de várias pessoas. No entanto, eu tenho para mim que mais do que uma ameaça devíamos olhar para este tema como uma oportunidade. Porque, sinceramente, devíamos ter aprendido já alguma coisa com esse grande naturalista que foi Charles Darwin, que em meados do século XIX, na sua obra sobre a origem e a evolução das espécies, nos ensinou que aquelas que sobrevivem não são as mais poderosas, não são as mais fortes, não são as mais numerosas, são sobretudo aquelas que melhor se conseguem adaptar ao ambiente onde estão inseridas, ou sejam, aquelas que melhor conseguem abraçar a mudança. Ora, isto significa que quem souber potenciar o uso da inteligência artificial, inevitavelmente vai acabar por sair em vantagem, porque vai ser mais produtivo, já que vai deixar de realizar algumas tarefas mais rotineiras ou até mesmo redundantes, vai dessa forma otimizar a sua relação de custos com a relação das receitas, porque muitas tarefas e muitas funções passarão a ser feitas gratuitamente pela própria inteligência artificial, também com o previsível aparecimento e introdução cada vez mais frequente das ferramentas quânticas, as capacidades de aprendizagem, a velocidade de resposta e análise das grandes quantidades de dados, os chamados Big Data, por parte da inteligência artificial, irão ser cada vez maiores e, portanto, cada vez iremos conhecer ou ter a oportunidade de conhecer melhor o nosso cliente ou até mesmo o nosso potencial cliente ou até, se quisermos, num plano mais vasto, o próprio mercado. Como iremos ter mais tempo, porque estamos e vamos estar cada vez mais libertos de muitas tarefas, podemos concentrar-nos naquilo que é verdadeiramente essencial. Isto é, no consumidor, no turista. Cada vez será mais ele o centro do nosso universo, ou como eu tantas vezes digo aos meus alunos, o nosso sol. E nós teremos apenas girassóis que andaremos sempre em seu torno. Portanto, isso vai exigir de nós, e é isto que o consumidor de nós também espera, que acrescentemos mais valor, porque, claro está, se não o fizermos, qualquer chat GPT da vida tomará o nosso lugar e tratará da marcação da respectiva viagem em nome desse cliente. Portanto, quem souber ou quem conseguir tirar partido da inteligência artificial vai ter mais sucesso, porque vai conseguir customizar melhor o seu produto ou o seu serviço turístico, indo ao encontro do mais ínfimo desejo do cliente ou até mesmo conseguindo, muitas das vezes, antecipá-lo. O terceiro aspecto que aqui queria referir era o da regulação. E este é, quanto a mim, um aspecto, um fator crucial, sobretudo para nós que vivemos na União Europeia e que, como se sabe, adoramos legislar. Não é em vão que a máquina burocrática de Bruxelas é conhecida como os eurocratas. Só que essa ânsia de regular, embora esta até seja uma das matérias em que ela se justifique, pode fazer-nos perder o comboio. E porquê é que eu digo que nos pode fazer perder o comboio? Desde logo, como é que nós vamos regular algo que ainda não conhecemos bem ou que nem sequer sabemos exatamente
até onde ou para onde nos vai levar. É que isto de procurar fazer esse exercício pode levar a que a Europa, que nós não nos podemos esquecer que presentemente é, do ponto de vista continental, o principal destino turístico do mundo, já que recebe 50% das chegadas internacionais de turismo, fique para trás, perdida nas teias da burocracia, esquecendo-se que há um mercado fervilhante, um mercado dinâmico e um mercado em franco progresso. Naturalmente que a inteligência artificial levanta muitas, imensas questões, mas todas elas desaguam sempre na mesma e quase que diria ainda eterna pergunta é como é que nós vamos evitar que a dada altura ela não consiga ultrapassar ou não consiga dominar a própria inteligência humana. Mas essa é uma resposta que, quanto a mim, tem que ser a humanidade no seu todo que tem que buscar em conjunto a resposta para a mesma. Pôr a Europa sempre a fazer esse papel poderá deixá-la enredada na sua própria teia. Em síntese, eu tenho para mim que a inteligência artificial coloca o turismo perante, desde logo, um admirável mundo novo, com muito mais tempo para se focar naquilo que é verdadeiramente essencial, isto é, no cliente, que é o turismo, como há muito defendo e até ensino, que será cada vez mais emocional e não tanto experiencial, ou seja, será cada vez mais humano, que quem não evoluir, quem não inovar, quem não abraçar a mudança, seguramente não vai ter lugar, porque inevitavelmente entrará numa espiral de definhamento que, consequentemente, só leva a um local que é a morte. Neste caso, a morte, entenda-se, é fechar a porta ou abrir falência. Acima de tudo, o que o turismo aprofundará vai ser a sua dimensão humana. E por isso acredito que será mais e mais, cada vez mais, uma atividade económica feita por pessoas para pessoas. Saber em que medida é que a inteligência artificial pode ajudar ou prejudicar a atividade turística nas questões da cibersegurança é daquelas perguntas, como se costuma dizer, certeiras. E porquê é que eu digo que é certeira? Porque o turismo é das atividades económicas, como todos sabemos, mais expostas à pirataria informática por causa da imensidão de dados pessoais que reúne por parte dos turistas. Qualquer empresa turística tem a identificação dos seus clientes, tem a sua morada, tem o número dos seus cartões de crédito e, consequentemente, das suas contas bancárias, tem os seus gostos, tem as suas preferências, muitas das vezes até tem os seus problemas de saúde, se tem ou não tem alergias, tem as datas em que os mesmos estão ausentes dos seus domicílios porque estão em viagem, etc, etc. Ora, isto tem-se traduzido em ataques diários às empresas que estão ligadas à atividade turística e, sobretudo, quanto maiores são essas empresas, melhor para os piratas informáticos. Porquê? Porque sabem que mais dados elas possuem. Curiosamente, o facto é que os diferentes agentes turísticos têm procurado contrariar estes ataques dos amigos do alheio, recorrendo à ajuda da inteligência artificial. E, se por um lado ela protege e ajuda, por outro lado nós não nos podemos esquecer que estamos a colocar toda essa informação nas mãos de uma entidade que tem capacidade para aprender, para absorver e, eventualmente, também para utilizar essa informação. É caso para dizer que, se não tivermos uma boa gestão, se não formos perfeitamente cuidadosos, não poderá não haver regulamento geral de proteção de dados que nos valha. Mas, para além destas questões mais objetivas e mais práticas e que têm naturalmente e obviamente que ser resolvidas, outras se levantam relacionadas com este tema da cibersegurança. Eu gostava de aqui dar 2 exemplos. O primeiro é, imagine-se, uma empresa turística que use inteligência artificial para customizar os seus produtos ou os seus serviços para os clientes. E um deles acaba por marcar uma viagem para um determinado local em plena primavera. A inteligência artificial dessa empresa, recorrendo ao histórico do próprio cliente, alerta que ele é alérgico aos pólenes e, portanto, sugere outra data ou outra altura para que essa viagem venha a ser realizada. Até que ponto é que isto será ou não intrusivo? Uns, naturalmente, acharão que sim.
Outros, naturalmente, também acharão que não. Eu tenho para mim que dependerá muito da geração a que pertençam, pois isso é que determinará se estamos perante um abuso da utilização de dados pessoais ou, pelo contrário, um oportuno alerta que recolherá o agradecimento e até o reconhecimento daquele a quem se é destinado. Reparem uma coisa, porventura, quem pertencer à geração dos baby boomers ou à geração X terá posicionar-se na primeira situação que eu aqui descrevi. Mas se já for da geração Y ou do milénio ou mesmo da geração Z, se calhar já será daqueles que agradecem. Outro caso. Todos estamos conscientes da pegada digital que a todo o tempo vamos deixando no ciberespaço. Então agora com as redes sociais isto é praticamente ao minuto, para não dizer ao segundo. Será que usar ferramentas ou a própria inteligência artificial para tratar essa pegada de forma a descobrirmos novos clientes é abusivo e, consequentemente, pode ser considerada uma falha de cibersegurança sobre as preferências de cada um? Imagine-se que eu tenho um hotel que é o Hotel Amarelo e que é amarelo porque o edifício por fora é amarelo, mas por dentro também é todo amarelo, os quartos são amarelos, a recepção é amarela, os móveis são amarelos, o chão é amarelo, as paredes são amarelos, tudo é amarelo. Ora, se eu conseguir saber que há alguém que no ciberespaço diz que adora amarelo, não estará aí um potencial cliente ao qual eu me devo dirigir e, pelo contrário, se há alguém que diz que detesta o amarelo, esse não vale a pena eu publicitar o meu produto ou o meu serviço? Bem, as perguntas aqui ficam e, de facto, eu bem que disse, logo na resposta à primeira questão do episódio de hoje, que tinha muito mais perguntas do que resposta. Mas mais, falemos isto agora ao nível da competição e para não falarmos de empresas, de produtos ou serviços, falemos ao nível da competição entre destinos. Se já se sabe que as opiniões públicas podem ser, de alguma forma, infelizmente, mas é verdade, manipuladas e intoxicadas para até se ganhar eleições, temos tido nos últimos anos provas disso, recorrendo à inteligência artificial, também, usando essa mesma inteligência artificial, podemos pôr uns destinos contra outros, afinal, nós sabemos que a concorrência cada vez é mais feroz e o turista é cada vez mais suscetível de ser influenciado. Para além disso, não nos podemos esquecer que o turismo é uma das atividades económicas que maiores efeitos multiplicadores gera nas economias e, portanto, é muito apetecível para qualquer destino. É possível, e por isso mesmo credível, que uma manobra de divulgação e de empolamento de um qualquer problema que um destino apresente seja amplamente difundido nos principais mercados emissores justamente para esse mesmo destino, de modo a manipular, a alterar a decisão dos turistas, levando-os assim a optar por irem procurar outras paragens. Veja-se, por exemplo, o que podia suceder numa ação maciça neste momento com Portugal, a propósito dos constrangimentos e dos problemas que estamos a atravessar com as urgências hospitalares, de que aqui dei nota no episódio da semana passada. Em conclusão, e como procurei explicar, esta questão, se a inteligência artificial pode ajudar ou prejudicar a cibersegurança no turismo, dependerá muito da perspectiva individual de cada um. Salvaguardando as questões éticas e até deontológicas, o importante é que nós não nos percamos em procurar regular e, acima de tudo, regulamentar aquilo que ainda não conhecemos bem. Prudência, com certeza. Acompanhar a par e passo o progresso, a inovação e a mudança, certamente. Mas sem querermos ser publicamente securitários e depois, em privado, colocarmos de bombeijada, vazarmos literalmente no ciberespaço toda a informação que nos diz respeito. É que aí não haverá nem cibersegurança, nem inteligência artificial que nos valha. Como habitual, conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode colocar as perguntas que aqui quer ver respondidas ou os temas que aqui gostaria de ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com e também já sabe que se ainda não o fez, não pode perder a oportunidade de subscrever gratuitamente qualquer um dos meus canais para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.